Sejam bem-vindos à nossa aula número 6, nossa última aula da unidade 1, em que nós iremos estudar o ensino de cartografia e as novas tecnologias. Vamos compreender nessa aula todo o contexto de transformação da sociedade em relação às novas tecnologias e como isso tem repercutido no ensino da cartografia na sala de aula. Temos a sociedade de rede e área digital. Então, são dois conceitos que nós não vamos trabalhar a fundo, mas caracterizar o que seria a área digital e a sociedade em rede, frente ao ensino da cartografia. Bom, observamos que o que caracteriza a área digital e a sociedade em rede foram as profundas transformações, tanto científicas como tecnológicas, em todas as áreas do conhecimento. Isso se deu muito pela popularização, certo? E uso generalizado do computador. Seja o computador em forma de dispositivo móvel, como o celular, seja ele representado no computador de mesa que você está estudando agora, um tablet. Mas o uso generalizado e o acesso facilitado dessas tecnologias possibilitou que não somente o entretenimento, a economia, mas também a produção do conhecimento se tornasse digital, certo? E uma sociedade que antes estava dividida por limitações geográficas se conectasse com mais facilidade, certo? Tanto para entretenimento como para transações econômicas. Mas em toda essa dinâmica, a educação está envolvida, certo? Porque todos esses dispositivos são agora popularizados não somente na faixa etária dos adultos, mas as crianças já nascem nesse contexto de inovação tecnológica, certo? As crianças já ficam vislumbradas. E é isso que nós entendemos como sociedade em rede, a princípio de forma genérica e mais simplória. Então, todas as inovações associadas a esse período vêm determinar um outro momento da história, que nós devemos ficar atentos na nossa prática docente. Então, vamos assistir um vídeo que vai detalhar um pouco mais dessas transformações e como essas transformações têm repercutido na produção do conhecimento e nas salas de aula. Mudança. Uma das palavras que melhor define o mundo em que vivemos. Já nós, seres humanos, definidos pela palavra transformação. Não foram poucos os momentos em que a capacidade de se adequar a condições adversas permitiu à humanidade continuar sua existência no globo terrestre. No século XX, a sociedade passou a ter informação como nunca antes. Os avanços tecnológicos tiveram um papel fundamental, assim como as novas estruturas sociais. Esta configuração preparou o terreno para a chegada do século XXI, a era da sociedade do conhecimento. Mas, nas últimas décadas, o ritmo dessas mudanças começou a acelerar, surpreendendo muita gente. No meu tempo, digamos assim, não tinha, A gente vim conhecer, vim ter acesso diariamente a um computador há 7 anos. Porque eu comecei a trabalhar nisso, então a gente teve mais acesso pelo meu trabalho, Agora, aqui em casa, é o Gabriel, o mais velho. É o que mais fica no computador, é o que mais usa, As meninas, a Emanuele, que é a do meio, ela até usa para pesquisas e tal. A Laurinha já é joguinho, coisa assim. Em todas as grandes transformações da história, o distanciamento cultural entre as gerações fica mais acentuado. Hoje, por exemplo, as gerações mais recentes já apresentam aptidões diferentes das de seus pais. A influência das marcas, do cinema, das redes, das guerras, esporte, da mídia, da economia e tudo mais forjou uma nova consciência humana.
é uma forma diferente de pensar e sentir o mundo ao seu redor. O mundo cada vez mais interligado, dinâmico, rápido e tecnológico. A escola como um lugar idealizado, essa escola convencional, acabou. Hoje os meios de comunicação, os meios informáticos, diluíram a escola, portanto ela é hetero. Não importa onde eu estou, nem a hora, nem o dia, se é noite, isso aí acabou. Tempo e espaços foram reconfigurados após a modernidade. O tempo moderno acabou, aquele tempo pendular acabou. Nós vivemos hoje na flecha do tempo, ou seja, o pêndulo é um símbolo, né, de um tempo que não existe mais no conceito. Hoje o novo conceito de tempo é o tempo como flecha que vai avançando e não é reversível. E por isso que eu digo, essa encruzilhada que nós estamos de renovarmos, alunos, professores, toda a comunidade acadêmica, interior e também externa da universidade, é um momento esplêndido para nós, então, retomarmos a educação universitária e fazê-la avançar. E no meio deste furacão de transformações, como fica a educação? Hoje, a situação do ensino no Brasil não é boa. Em uma comparação feita entre os 40 países que mais crescem economicamente no mundo, o nosso ficou em penúltimo lugar na qualidade da educação. Mas por que isso? Há conhecimento, que nem sempre é conhecimento. Muitas vezes a informação que nos produz expert em opinião, não necessariamente em conhecimento. E ali o papel tão importante da escola ainda. Mas esse estudante, ele vem com novas ânsias. Então nós precisamos recriar a escola e recriar o próprio professor. Porque não podemos mais ter uma postura de transmissão de conhecimentos historicamente repassados. O que era comum, por exemplo, na educação ou na universidade, que alguns autores, a exemplo do Santos Filho, ele fala na universidade pré-moderna, né, na qual sequer tínhamos a imprensa. Então imaginem a mudança que a gente vive. A pedido da revista brasileira Info, os professores e especialistas Luli Redferra e Gil Giardelli criaram uma lista com as 10 tecnologias que irão revolucionar a maneira como aprendemos. Os consoles da nova geração estarão preparados para lidar com a lógica de rede e, consequentemente, a educação tem um grande potencial nos jogos. Segundo os especialistas, o uso dos ambientes didáticos virtuais estimulam decisões rápidas, gerando uma cultura de eficiência. Empresas do mundo todo estão desenvolvendo produtos que permitem a captação de dados, como esta pulseira. Ela permite ao usuário monitorar suas atividades físicas, gerando uma base de dados para estudos da área da saúde. A educação pode tomar posse deste equipamento para exercícios relacionados à geopolítica e às engenharias, bem como em atividades científicas diversas. Plataformas computacionais livres, com programação aberta, podem estimular estudantes das áreas da informática a desenvolverem seus próprios sistemas, o que pode impulsionar o empreendedorismo entre os estudantes e fomentar a distribuição de conhecimento gratuito. Estes aparelhos podem concentrar milhões de informações em si, o que facilita a didática e muda a percepção textual do conteúdo para a elaboração da aula com dinâmicas multiplataformas e conectadas em rede. Na organização em rede, o conhecimento e os processos produtivos ganham força com a colaboração, sem limites geográficos. Os projetos podem ser desenvolvidos em conjunto em tempo real. A aula não tem fim. Com plataformas na internet, o aluno continua sendo estimulado a estudar em horários opcionais. Cria-se o costume da busca pelo desenvolvimento de projetos alternativos e aprimoramento técnico, assim como aprendizado em rede. Estudar também é praticar. Diversas plataformas poderão envolver as salas de aula e transformá-las em grandes laboratórios de experiências e vidas. Elas ajudam a compreender melhor os relacionamentos pessoais, as intervenções cirúrgicas, a administração de empresas e cidades e muito mais. Robôs podem simular sintomas, ajudando os estudantes de medicina e enfermagem nos treinamentos.
podem ser utilizados com interações nas áreas educacionais, governamentais e empresariais. Novos sistemas podem analisar métricas e criar recomendações individuais, que servem para adaptar o processo de ensino-aprendizagem de acordo com o histórico e as necessidades de cada aluno. Embora todas essas tecnologias ainda não façam parte da realidade da maioria das instituições de ensino brasileiras, algumas fagulhas de esperança surgem no horizonte. Como vocês puderam ver nesse vídeo, pessoal, existe toda uma gama de transformação tecnológica em curso e que está sendo apresentada em diferentes áreas da sociedade, né? Então ela chegou também na escola, apesar de que a maioria das escolas não dotam de equipamentos, mas muitas dessas ferramentas já podem ser desenvolvidas tanto na universidade como no ensino básico. E nós vamos compreender um pouco de como a cartografia ela foi impactada por essas novas tecnologias, certo? Então, a cartografia na era digital, e nessa era da sociedade em rede, ela vai trazer seus arcabouços teóricos e metodológicos para ajudar também, né, através dessas novas tecnologias, o aluno a compreender e visualizar as distribuições dos fenômenos geográficos, certo? Mas agora, a velha lógica, né, da apresentação de fenômenos no livro didático, a partir de imagens, imagens estáticas e mapas estáticos, temos a tecnologia que traz uma cartografia colaborativa, uma cartografia interativa, que vai fazer com que o aluno seja um produtor dessa cartografia, né? Diferentemente das antigas aulas em que o aluno ele abriu o livro didático e já estava lá todo um recurso imagético, gráfico, cartográfico, já pronto para o aluno analisar. Aqui não, aqui o aluno pode produzir sua própria cartografia, ele pode desenvolver seus mapas, né, utilizando algumas tecnologias digitais muito interessantes, né, onde vai envolver o aluno no processo criativo dessa cartografia. Então, tem aumentado muitas pesquisas, né, de empresas e instituições de ensino para o uso, né, didático do geoprocessamento em diferentes áreas, principalmente no estudo da geografia. Então, é certo que essa realidade desperta o interesse do aluno, né, de forma bastante interessante, gerando assim grande curiosidade, né, desde da perspectiva gráfica, da possibilidade dele utilizar ferramentas, certo? Então, uma coisa é você trazer um livro didático, uma coisa é você trazer um computador onde o mapa vai ser produzido de forma interativa para esse aluno. Onde ele pode utilizar programas, né? E também produzir, certo? Desenvolver produtos a partir dessas novas tecnologias. Então, é um novo momento que nós devemos considerar em nossas didáticas e nossos planejamentos de ensino, né? Principalmente aqui no diz respeito à produção do conhecimento cartográfico e ensino também da cartografia, certo? Vamos entender um pouco do sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto, como uma das grandes ferramentas tecnológicas à disposição da cartografia atual, ela vai envolver diferentes possibilidades de uso do mapa a partir de uma tecnologia que envolve desde a captura de imagens de satélite até imagens de avião, certo? Então, nós temos aí a perspectiva de entendimento, né, do avanço tecnológico na cartografia, considerando o sensoriamento remoto. Então, o que vem a ser o sensoriamento remoto? O sensoriamento remoto ele é definido, né, como uma técnica, né, ele pode ser definido como uma técnica que permite, né, que objetos
áreas ou fenômenos presentes na superfície terrestre, né, sejam obtidos, né, essas informações sobre objetos, áreas e fenômenos sejam obtidas através de técnicas que permite que esses dados sejam coletados remotamente, ou seja, que não haja necessidade do contato direto, né, entre o observador, pesquisador e o objeto, a área ou fenômeno pesquisado. Por exemplo, você pode estar no Brasil, certo? E estudar o território africano, europeu, sem sair de casa. Não é necessário você viajar para a África ou para a Europa e colher informações a respeito da vegetação, hidrografia, certo? Da urbanização desses países. Basta ter acesso a imagens de satélite, desse sensoriamento remoto, que vai permitir com que você conheça todos os geossistemas, a configuração urbana, sem sair de casa. Ou seja, você vai poder fazer análise de mapas, né, a partir de imagens precisas de satélite ou de imagens de fotografias aéreas. Certo? Então, um exemplo aqui. Temos as técnicas da chamada aerofotogrametria, que é uma técnica de captura de imagem através de fotos que levam em consideração espectros de imagens diferenciadas para obter, né, diferentes formas de representação gráfica do território, né, como um todo, de paisagens de vegetação, de geologia, como um todo. Então, esse sistema é acoplado aqui numa aeronave e vai ser utilizado, né, para captura de imagens do terreno. Então, são tecnologias sensíveis, né, à obtenção de dados, de fotos, e que essa aeronave vai sobrevoar uma determinada área e vai produzir um mosaico de fotos, certo? Esse mosaico de fotos vai colher informações detalhadas em um determinado lugar e que elas vão ser tratadas e juntadas numa só, certo? Então, a aerofotogrametria ela é uma técnica que surgiu na Segunda Guerra Mundial, utilizada para fins estratégicos militares, certo? Mas que foi desenvolvida e apropriadas para o desenvolvimento de projetos civis, certo? Desde o planejamento urbano, como também de programas de preservação ambiental e delimitação de áreas de conservação. Então, a aerofotogrametria é uma técnica, um recurso utilizado a partir do sensoriamento remoto, certo? Então, ele produz aqui imagens, né, multiespectral, onde vai desenvolver diferentes bandas, né? Por exemplo, imagens mais acinzentadas, azuladas, esverdeadas, certo? Ou imagens mais quentes, até produzir uma imagem em que ele possa ler determinados elementos e objetos no espaço. Então, desde o multiespectral, que utiliza de 1 a 3 bandas, né, de cores, ou até o hiperespectral, que utiliza diferentes espectros de cores para identificar os objetos no espaço, desde um rio, desde uma cidade, né, desde uma floresta, certo? Pessoas. Então, tudo isso aqui é tecnologia de sensoriamento remoto à disposição da cartografia. Por exemplo, aqui está uma imagem de satélite, que é obtida através de satélites estacionários ou em órbita. Essa especificamente a imagem aqui vai mostrar a cidade de Manaus em 1984. Essa imagem vai mostrar um pouco do crescimento urbano, né, na década de 80, certo? Aqui há um monitoramento remoto, né, dessa cidade, em que nós podemos ler um pouco, né, da evolução urbana. Então temos a imagem de 1984 e temos aqui 2016. Observa a diferença entre uma e outra.
como a cidade ela cresceu e evoluiu, né? Nesses setores aqui, nesse aqui, certo? Aqui, e principalmente a expansão aqui na zona aqui leste da cidade. Então podemos observar de forma mais precisa o crescimento da cidade, a densificação das construções, prédios, casas, áreas habitacionais e o avanço da cidade nas áreas mais periféricas, né? Ocupação e uso do solo. Então são imagens que são obtidas através de satélites de alta precisão e que são utilizados, né, por diferentes áreas, né, desde a geografia para análise da paisagem, como para arquitetos, como para geólogos, entendeu? Tudo envolve também uma perspectiva de planejamento urbano, né, para que imagens como essa sejam utilizadas pelo Estado. E a cartografia, ela não é diferente. Toda essa transformação tecnológica, né, que envolve desde crianças a adultos, ela atingiu as mais diversas áreas do conhecimento. E a cartografia não foi diferente. Nós temos aqui alguns dos produtos tecnológicos, nós podemos observar o avanço e o aprimoramento da cartografia a partir, né, das geotecnologias, certo? Tanto das geotecnologias que envolvem programas como o Google Earth, o World Maps, o Google My Maps, de cartografia colaborativa, como o Google Maps também, e o Fio14, programa de geoprocessamento. Vamos conhecer inicialmente aqui o Google Earth, suas ferramentas e possibilidades de trabalhar a cartografia. Então aqui está o Google Earth, essa tecnologia incrível produzida pela Google, onde ela mostra o planisfério aqui e os continentes a partir de imagens de satélites. Então é possível você fazer diferentes observações, desde paisagens naturais, como paisagens urbanas, né? E observar em diferentes aspectos, né, os fenômenos que acontecem aqui na superfície terrestre, certo? Essa tecnologia ela possibilita é uma tecnologia, né, a partir de imagens de satélite, que, portanto, envolve o sensoramento remoto. E podemos observar diferentes objetos, diferentes fenômenos que acontecem no planeta, certo? Isso envolve aqui os continentes, mares e oceanos. Até aqui a perspectiva de entender os fenômenos naturais, podemos aqui as falhas geológicas da dorsal mesoatlântica, né? As áreas de falha da teoria tectônica de placas, até observar a geologia, né? Aqui os Andes em imagem 3D, certo? As paisagens naturais. Podemos observar rios, cidades, certo? Então, é um programa bastante rico em recursos, certo? Podemos observar aqui os solimões, as áreas, podemos colocar aqui as áreas territoriais, os limites territoriais, certo? Personalizar aqui, vamos colocar para nós observarmos aqui as linhas e grades da longitude e latitude, né? Podemos dar uma aula muito boa de fuso horário, conhecendo aqui as zonas climáticas, Tropicância, Equador, Capricórnio, certo? Então temos diferentes possibilidades. Nós podemos ter imagem 3D também, certo? De cidades, vamos colocar aqui imagens de algumas cidades, de algumas metrópoles. Vamos colocar aqui, por exemplo, imagens aqui de
cidade aqui do Rio de Janeiro, certo? Nós podemos observar em 3D essa paisagem urbana extremamente diversificada, certo? Ruas, prédios, quarteirões, certo? Vamos observar o fenômeno da urbanização de forma muito interessante. Okay? Podemos ir para outras cidades, fazer relações, né, conexões, e é um recurso extremamente válido, né, que é fruto do avanço das novas tecnologias da informação, aqui aplicadas pelo sensoramento remoto, certo? É possível obter imagem em 3D, certo? Considerando diferentes paisagens urbanas, construções, certo? Vamos colocar aqui a cidade. Vamos conhecer aqui Nova York, Estados Unidos. Então, observe um recurso em 3D que o Google Earth oferece. Você possa ministrar uma aula bastante interessante. Você pode visualizar edificações. Vou colocar aqui o recurso em 3D, certo? Já está. Então podemos dar um zoom aqui e observar essas construções em 3D, certo? Com quarteirões e casas. Então, é um avanço da cartografia. E o Google Earth é um programa exclusivo, certo? De mapeamento. Tudo isso aqui é georreferenciado. Você pode observar detalhes, né, de construções, de ruas, a partir tudo de dados de sensoriamento remoto. Outro programinha aqui, bastante interessante, é o World Maps. Essa aqui é uma cartografia histórica. Nós podemos conhecer diferentes aspectos do território no passado, certo? Onde sobrepostos mapas antigos no território atual, nós podemos fazer essa relação do antes e depois. Olha aqui o World Maps. O World Maps é um programa, né, um projeto de um cartógrafo inglês, David Hunt. E esse David Herschel, ele desenvolveu a análise de mapas através de uma cartografia histórica. Por exemplo, quando você clica aqui, nós podemos obter imagens dessa mesma região, por exemplo, aqui São Francisco, em 1915. Então nós podemos abrir a imagem, certo, da região, e ele vai apresentar a cartografia, né, dessa região em 1915. Entendeu? Então aqui é uma perspectiva de cartografia histórica, certo? Aqui você pode observar os detalhes das construções, né, a evolução dessa construção, quase um período de 100 anos, certo? Você pode observar aqui e fazer sobreposição de uma cartografia, certo, histórica sobre uma cartografia mais atualizada. Uma cartografia aqui obtida por sensoramento remoto e uma cartografia histórica produzida, né, de forma mais artesanal, certo? Aqui nós podemos obter diferentes informações, certo, sobre diferentes cartografias. Então, observa-se a possibilidade de trabalhar em sala de aula, né, com esses recursos que envolvem a cartografia digital, certo? Outra cartografia muito interessante que nós vamos estudar aqui
fazer uma análise é do Google My Maps. Essa cartografia, diferente das demais, ela é uma cartografia onde você pode desenvolver o que nós chamamos de edição compartilhada de projetos, certo? É a principal geosoftware em rede, onde você pode desenvolver a produção de mapas, certo? Em diferentes momentos, de forma sincronizada, simultânea, com outras pessoas, certo? Esse recurso ele é oferecido na plataforma da Google, especificamente no Google Drive. Vamos conhecer um pouco dessa cartografia colaborativa. Então, o Google Drive, esse programa, né, de armazenamento em nuvem da Google, oferece o que nós chamamos de Google My Maps, certo? Então vamos mostrar um pouco como desenvolver cartografias colaborativas. Então você clica aqui com o botão direito do mouse e você vai em mais e você procura Google My Maps. Então ele vai abrir um mapa, certo? Esse mapa é um mapa em rede colaborativa. Aqui você vai poder colocar um título, certo? Vou colocar aqui. Vou colocar um título qualquer. Você pode incorporar novos objetos e você pode convidar pessoas para participar da colaboração desse mapa. Esse mapa está no seu OneDrive, no seu Google Drive, e ele vai permitir com que outras pessoas trabalhem juntamente com você nesse projeto, certo? Você pode convidar qualquer pessoa aqui para produzir, por exemplo. Eu posso convidar meu amigo Lima Guedes, eu posso convidar o meu amigo Gabriel, certo? E aqui eu mando uma mensagem e envio para ele. Então, assim que ele receber, eu coloco ele como editor, certo? Então, essa pessoa foi incluída, eu posso colocar quantas pessoas eu quiser para colaborar com essa cartografia, certo? Eu posso começar a convidar aqui ao Jorge, certo? Então, eu posso colocar ele como editor, colaborador. Então, todos que receberem meu convite, eles poderão produzir essa cartografia comigo, né? Essa cartografia digital, onde eu posso desenvolver marcadores, né? Eu posso abrir aqui uma área, aqui, um mapa, desenvolver aqui a implementação de shapers. Eu posso produzir aqui determinados polígonos, certo? Colocar um nome nesse polígono, posso fazer marcações nessa área, delimitar, certo? Áreas de ocorrência de fenômeno. Eu posso produzir rotas, certo? Então, há diferentes possibilidades. Então, essa cartografia colaborativa ele pode ser compartilhado em sites, em celulares, smartphone, certo? E é uma tecnologia bastante utilizada, né, para desenvolvimento de projetos colaborativos. Outro recurso muito interessante é do Google Maps. Google Maps, nós utilizamos essa tecnologia muitas vezes para como GPS, para chegar em determinados destinos, como também para produzir, né, diferentes imagens, fotos e postar na internet. E vamos observar um pouco dos recursos que nós podemos utilizar no Google Maps. O Google Maps, como as demais tecnologias, elas ficam aqui ao lado, né, do lado do canto direito aqui da sua barra do Google Chrome. Você vai aqui em Google Maps, ele vai abrir essa cartografia digital, certo? Aqui você vai estar logado na sua conta da Google e você vai conhecer, né, suas rotas aqui durante um ano, durante um período de tempo, por exemplo. Você vai aqui e coloca minhas rotas, né, ou linha do tempo. Então, o Google My Maps é um recurso onde ele vai apresentar todos os lugares que você visitou, certo? Você pode colocar por ano, né, meses e dias.
certo? Ele vai mostrar aqui para você os lugares em que você visitou, entendeu? Em determinado período ou dia do ano. Então, ele vai colocar toda a sua trajetória, por exemplo, numa cidade, os lugares que você visitou, o que você comeu nesses lugares. Basta que você esteja, né, com o seu localizador ligado. Então, a Google ela vai possibilitar que você trace as rotas e conheça os destinos que você, né, percorreu durante o ano, o mês, certo? Ele vai possibilitar também que você desenvolva imagens, né, que você tire fotos e que você publique essas fotos. Então, é um recurso bastante interessante que nós temos aqui no Google Maps. E por fim, temos aqui o FieldCartor, esse programazinho de processamento, onde nós podemos fazer mapas coropléticos, mapas de círculos, certo? E é utilizado muito, né, para entender a espacialização de fenômenos, né, em determinados territórios. Vamos observar aqui alguns dos recursos do FieldCartor. Então eu abri aqui esse programazinho FieldCartor, programa do francês Philippe Vaniers. Então vamos introduzir o que nós chamamos de dados, certo? Nós temos uma tabela, um shaper, né, na verdade, e vamos colocar, e nós vamos colocar aqui uma tabela, né, com geocódigos que ele vai coletar e vai processar essas informações, esses dados estatísticos territoriais e jogar no mapa, certo? Vamos aplicar aqui. Nós temos aqui o estado do Amazonas e os dados referentes à agricultura, né, as áreas de cultivo. Então, aqui nós podemos fazer diferentes mapas, certo? Tanto os mapas em círculos, nós podemos produzir mapas aqui coropléticos, né, as áreas de maior cultivo, certo? No estado. Podemos produzir mapas de pontos, como nós vimos aqui, certo? Então, esse é o avanço, né, dos dados georreferenciados. Aqui eles podem observar, né, o pesquisador, o aluno, ele pode observar como determinados fenômenos eles estão distribuídos em determinados territórios. Então, o avanço da cartografia passa por todas essas transformações, e que o livro didático hoje não dá mais conta, né, de apresentar todas as informações e de fazer com que o aluno desenvolva habilidades e competências, né, no ensino da cartografia. Então, pessoal, nós apresentamos a nossa última aula da unidade 1. Nós vamos postar as atividades referentes a cada aula e nos veremos na próxima unidade. Bons estudos e até mais.